Graça e paz, unidade. Está com o coração aberto para Deus falar com você hoje. Abra seu coração, deixe o Senhor falar com você. Deixe a palavra de Deus entrar na sua vida como um alimento. E que isso venha sustentar a nossa vida. Certa vez, Deus falou com o profeta: está vendo esse rolo, esse livro que você tem? Que não era livro igual nós temos, né? Mas era um rolo. Eu come ele. O profeta comeu ele e falou assim: ó, doce como mel na minha boca. Mas o que está dizendo? Está dizendo que a palavra, ela nos alimenta, ela é alimento para nós. Ela alimenta a nossa fé, ela nos fortalece, ela nos direciona. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, com certeza nós somos alimentados por ela. Gostaria de conversar com você hoje a respeito da bondade de Deus que se manifesta através da sua aliança. Bondade de Deus através da aliança. Nós temos um Deus de aliança, um Deus que faz alianças. E vamos ler Hebreus no capítulo 8, versículo 6. Se você está com a sua Bíblia, com o seu aplicativo, abra em Hebreus no capítulo 8, no versículo 6. Nós vamos ler até o 13. Hebreus 8, 6 até o 13. Diz assim. Hebreus 8, 6 até o 13. Diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém. Começo iniciando com uma pergunta para você: como é a sua aliança com Deus? Como você compreende a sua aliança com Deus? Aqui, esse texto ele é um texto muito revelador e muito pouco conhecido do povo cristão. As pessoas, elas passam por desapercebidas por esse texto. Às vezes, algumas perguntas, elas vêm em relação à palavra de Deus, e eu percebo que parece que as pessoas não estão lendo Hebreus 7, 8, 9 e 10. Estão pulando alguma parte aí da Bíblia, porque esse texto ele é bem claro em algumas questões. Essa semana eu recebi uma pergunta de uma amiga em relação à Bíblia, e é uma pergunta normal na vida, né? Para muitas pessoas, assim, uma dúvida normal para muitas pessoas. E eu percebi que há uma necessidade de nós entendermos um pouco mais a respeito da aliança. Ela perguntou assim, ela fez uma pergunta do Antigo Testamento e ela citou assim, o Antigo Testamento, Deus ele era diferente, Deus ele era mais bravo, Deus ele era mais rigoroso. No Novo Testamento não, parece que é um outro Deus. Se você ler a Bíblia, parece que é o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Mas a Bíblia não ensina que existe dois
deuses aí. É um Deus só. Mas ele mudou? Não. O que mudou? O que mudou foi a aliança, o acordo que ele tinha com o povo. Isso mudou. Então, porque nós conhecemos e passamos a conhecer a Deus na nova aliança, ali ele foi revelado claramente. Ali foi revelado o seu amor, ali foi revelado a sua obra, ali foi revelado o seu propósito. Então, se nós não entendemos a respeito da aliança e das alianças que a Bíblia fala, nós vamos ter dificuldade de entender a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas. Vamos ter dificuldade de nos relacionarmos com Deus. Nós vamos ter várias dificuldades com Deus. A nossa vida cristã vai ser difícil de ser vivida se nós não entendermos a diferença entre uma aliança e a outra aliança e a aliança em que nós estamos. Eu gostaria de utilizar esse texto e, na verdade, não utilizá-lo, mas a expressão mais correta é ser utilizado por ele para trazer uma mensagem falando a respeito da forma como Deus se revela através da sua aliança para nós. E gostaria de destacar 3 principais diferenças entre uma e a outra aliança e 3 principais erros que nós, como cristãos, nós cometemos. A primeira diferença, e antes de destacar essa primeira diferença, eu gostaria de ler Hebreus 8, versículo 9, que diz assim, só no início diz assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais. Certo? Então a aliança que eu estou fazendo agora com vocês, ela é diferente da aliança que eu fiz com os pais. Não é segundo a aliança que eu fiz com os pais. Ou seja, quando você lê a Bíblia, você está lendo uma aliança antiga e uma aliança nova. Na Bíblia, na palavra de Deus, ela revela uma aliança que já não tem mais regimento e uma aliança que tem. Então eu não posso pegar tudo da Bíblia e começar a aplicar na minha vida. Eu não posso pegar cada texto, cada versículo e falar, eu preciso viver isso do jeito que ele está falando aqui, porque talvez aquilo ali seja da antiga aliança e não da nova. Primeiro ponto, a primeira diferença que eu gostaria de destacar é que a primeira aliança, ela era com defeito. No versículo 7 desse texto que a gente leu, diz assim: porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Ou seja, há uma aliança na Bíblia, ou seja, a antiga aliança, a aliança que Deus fez com Israel, a aliança que ela é demonstrada através da lei dos 10 mandamentos, ela é uma aliança com defeito. Imagina você que está vivendo, olha, estou vivendo agora com Deus, estou buscando a Deus, estou vivendo uma vida agora, como eu decidi que a minha vida é para Ele, de repente você descobre que a tua vida está com defeito. Por que a minha vida cristã está com defeito? Porque você não está vivendo na aliança correta da palavra de Deus. Se você não viver na aliança correta, você vai viver na aliança que tem defeito. Por que ela tem defeito? Por várias razões. Uma delas é porque o ser humano ele não conseguia cumprir com a sua parte do acordo. Ele não consegue cumprir com a sua parte do acordo. Na antiga aliança era necessário que ele cumprisse com os 10 mandamentos totalmente. Sem nenhum erro, sem nenhum equívoco. Vamos imaginar assim, ele ia lá ao primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de ti. Não tem. O segundo: não farás para ti imagens de esculturas do céu, da terra, não as adorarás. Não tem isso daqui também. Terceiro, terceiro vai do sábado, acho. Guardarás o sábado, o dia que é do Senhor, que pertence ao Senhor. Pô, sábado eu não faço nada. E era para não fazer nada. Mas, né? O quarto, não proclamarás, não dirás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Né? Não fala o nome. Honrarás teu pai e tua mãe. Quinto, o sexto,
Vamos ver se eu estou honrando meu pai e minha mãe. Pensar nesse tipo, né? O sexto, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não roubarás. Olha aí. E daí o último, não cobiçarás. Até o nono, assim, eu acho muito difícil, né? Até o nono ele ia falar assim, pô, tudo bem, né? Agora, quando ele entrava no décimo, ele começava assim, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Tá bom. Só que ele continua e diz assim, não cobiçarás nada do teu próximo. Ou seja, eu não posso desejar nada. Qual que é o erro? O erro é eu desejar. Olha, quer dizer que se eu desejar, se eu permitir que o desejo ele fale alto aqui dentro, quer dizer que isso é o pecado. Isso é o erro. Então, agora aquilo que já era quase impossível ficou impossível. Porque o ser humano ele não conseguia suprir essa lei. E daí Jesus, quando ele veio, ele explicou que o negócio era mais complicado ainda. Ele diz assim, se você olhar para uma mulher desejando ela no teu coração, você já adulterou com ela. Então, Jesus ele pega o 10º mandamento e ele fala assim, olha, para você ferir os 9, você precisa começar o 10º. O desejo ele sempre vai adiantar a ação errada. Ele diz, se você se irar contra o seu irmão, você já o matou. Então, o que é o iro? A ira é um desejo errado, um desejo de vingança contra o seu irmão. Então, o que aconteceu? Paulo ele chega à conclusão, não há um justo sequer. Todos pecaram e todos necessitam da glória de Deus. Não há um justo. Ninguém conseguiu. A linha para a antiga aliança era tão difícil de alcançar que o máximo que alguém conseguiria era ser totalmente pecador diante dela. Por quê? Tiago ele esclarece. Se você descumprir um dos mandamentos, você é infrator de todos. Você errou com todos. Então o ser humano, apesar da aliança ela ser uma aliança onde o acordo de Deus ele era batido e estabelecido, Deus ele falava assim, a minha parte está feita, a parte nossa não estava, nunca estava. Então nós olhamos para o povo e nós falamos assim, olha só, por que acontece tanta coisa errada com o povo? Por que o povo sofre tanto? Por que existe tanta morte? Por que existe tanta destruição? Por que o povo sofre tanto? Se você lê o Antigo Pacto, ali, se você lê no Antigo Testamento, você fala assim, não, o que está acontecendo aqui? Não é possível que Deus fez isso, não é possível que Deus permitiu isso, não é possível que isso esteja acontecendo. Por quê? Porque a antiga aliança, ela ela tinha defeito, porque o ser humano tinha defeito. E Deus ele é um Deus de acordo. Aquilo que se faz, o que se fala, Deus ele cumpre com a sua palavra. Ele cumpre com o seu propósito. Mais uma questão que envolvia isso era que o descumprimento dessa lei, ela gerava maldição eterna, distância eterna de Deus, identidade fora de Deus, isso é condenação. Então, primeira questão, a aliança antiga ela era com defeito. A nova, porém, não é com defeito. Por que a nova não é com defeito? Porque a nova ela foi feita com o representante, Cristo. Então Cristo ele foi o mediador dessa aliança. Quando a aliança era feita com o ser humano normal, como nós não conseguíamos cumprir. Agora a nova aliança, Jesus ele veio e ele falou assim, olha, eu quero representar esse povo, eu quero representar essas pessoas, eu quero ser o representante. O primeiro representante era Adão. Então
Todos nós em Adão passamos a ser pecadores. O segundo representante foi Cristo. E ele falou assim: agora eu quero fazer essa aliança com o Pai. Ele se tornou homem para fazer uma aliança com o Pai, para nos representar diante do Pai. E essa aliança ela não tem defeito. Por quê? Porque Cristo fez com excelência essa obra. Ele não pecou, ele não errou, ele cumpriu com a aliança e ele agora é mediador. A Bíblia fala de uma nova aliança. Ele cumpriu com a aliança antiga e ele iniciou conosco uma nova aliança. E essa aliança é a qual nós devemos aprender. É nela que nós descobrimos a vontade de Deus, o amor de Deus. A sua bondade é revelada nesta aliança. Uma segunda diferença entre uma aliança e outra é que uma delas não tinha o poder para tirar os pecados. Hebreus no capítulo 8, versículo 9. Hebreus 8, 9. Diz assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança. Eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então qual que foi o problema daquela antiga aliança? É que o povo ele não continuou. Ele continuou, ao contrário, errando. Ele errou, ele quebrou a aliança. No capítulo 10 de Hebreus, no versículo 4, diz assim: porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que o sangue que era utilizado na antiga aliança, que era o sangue de touros e bodes, ele removesse pecado. Ele não removia, ele não tirava. Ele cobria, mas não tirava. Certo? Havia um perdão, mas ainda se era considerado pecador. Porém, em Cristo, a palavra do Senhor diz que Jesus ele se ofereceu de uma vez por todas como sacrifício para aniquilar o pecado. Ele destruiu o pecado. Enquanto a antiga aliança, nós sempre éramos pecadores, na nova aliança nós sempre somos colocados como santos diante de Deus. Nós somos colocados como justos diante de Deus. A nova aliança, ela mostra que o pecado que estava em nós, ele foi para Cristo. Cristo recebeu o pecado dele e destruiu o pecado ao morrer na cruz. Algumas pessoas falam assim: Giovanni, não tem como que eu não sou pecador? Como? Se eu erro sempre, se eu cometo pecado sempre. A questão é que o pecado que você comete sempre, ele está na pessoa de Cristo, na cruz, pregado. A justiça já foi feita em Cristo. O juízo que deveria vir está em Cristo, na cruz. Então, nessa aliança, nós sabemos que o pecado ele é removido, ele é tirado. E nós, diante de Deus, somos filhos, somos amados, somos justos. Essa semana eu comecei a fazer várias postagens no Facebook, porque com alguns objetivos. Primeiro, que eu acredito que hoje é uma das ferramentas, das grandes ferramentas de divulgação, ou é uma ferramenta para você amaldiçoar, para você abençoar, você se expõe ali, né? E então as pessoas elas precisam saber mais a respeito disso. Eu comentei semana passada que eu terminei o e-book, meu primeiro livro. O nome dele, o título dele é A Morte no Pecado. O primeiro capítulo já está disponível, o livro ainda não. Estou na conversa lá com o site que vai organizar a venda dele. Mas ele trata a respeito disso, ele trata a respeito da morte do pecado. Ele fala a posição que nós temos em Cristo Jesus, e sermos diante de Deus aceitos como filhos amados, santos e justos. Isso é critério da nova aliança. Essa é uma das diferenças. Uma terceira diferença é que as leis da antiga e da nova aliança elas são diferentes e elas estão em lugares diferentes.
Hebreus, no capítulo 8, no versículo 10, o texto que nós lemos, diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, sobre o seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 12 diz: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Um dos grandes erros na interpretação desse texto é achar que Deus ele pegou as leis da antiga aliança e imprimiu no coração das pessoas. Agora Deus ele colocou as leis no coração das pessoas. Não foi isso. Por quê? Porque as leis da antiga aliança ela servia para a recordação do pecado. As leis da antiga aliança, os 10 mandamentos e todos os 613 que estão ali, né? Como que era a lei da antiga aliança? Tinha 613 mandamentos, que eram resumidos em 10, que eram resumidos em 2. Ame o Senhor teu Deus do teu coração, toda alma, tuas forças, teu entendimento, o teu próximo como a ti mesmo, que era resumido em 1. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então toda essa lei ela servia para revelar o pecado. Ela servia para mostrar o pecado. Porém, na nova aliança, ele diz assim: dos teus pecados eu não mais me lembrarei. Então Deus, ele resolveu esquecer os pecados. E ele diz: as minhas leis eu imprimirei agora no seu coração. Qual é essa lei? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida é a lei que o Senhor ele imprimiu, que ele colocou no nosso coração. Agora nós não temos um regulamento a seguir, umas normas escritas em pedras, como havia antigamente. Agora nós temos um guia, nós temos o próprio Espírito Santo no nosso coração. Nós temos a pessoa, o próprio Deus nos ensinando, nos direcionando a ter uma vida conforme a sua vontade, conforme o seu propósito. Então, o que antigamente exigia um esforço humano, agora, nessa aliança, exige o quê? A abertura para o Espírito Santo agir. Então, você vai crescer em Deus, você vai avançar no propósito de Deus, à medida que você der liberdade para que o Espírito Santo ele haja e flua na sua vida. Aliança, as leis da antiga aliança, elas vinham de fora para dentro. Quando elas vinham de fora para dentro, elas vinham em forma de pressão. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Você não pode fazer. Porque senão vai acontecer isso. Então elas vêm de fora para dentro. A lei da nova aliança, ela vem de dentro para fora. É uma disposição que flui no teu coração para fazer o bem. É uma disposição que flui no teu coração para o amor. Certo? E quando nós entramos, como que nós fazemos para adentrar a nova aliança, Júnior? O que nós precisamos fazer para ter uma aliança com Jesus? Nós precisamos crer nele. O mandamento da nova aliança é crer em Jesus. Se você ler 1 João capítulo 3, no versículo 27, se você ler João 3,16, se você ler vários outros textos da palavra de Deus, você vai perceber que crer em Jesus é a lei para nós estabelecermos uma aliança com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Então a aliança com Deus, ela parte do crer. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, Deus o poder, aqueles que creem no seu nome. Crer é fundamental. Depois do crer, o crer leva você a confessar. O crer leva você a confessar. Essa confissão, ela é algo irresistível, se você crer. Por isso que nós não fazemos aquele momento da confissão aqui no culto. Você que quer aceitar Jesus,
aqui na frente, tal. Por que nós não fazemos isso? Porque o crer, ele é uma consequência. Desculpa, o confessar ele é uma consequência do crer. Se você crê, você tende a confessar. O que é o confessar? O confessar ele não é... algumas pessoas acham que a pessoa só é salva quando ela vai lá na frente. Né? Agora ele foi salvo. Mas se ele tivesse confessado lá na cadeira, não era salvo? Se ele tivesse confessado no coração dele assim, não era salvo. Deus ele só olha quem vem na frente. Então isso acaba trazendo muita ilusão na cabeça do povo. Eu já vi igrejas falando, ó, que maravilha, tivemos hoje 50 salvos, né? Por que 50 salvos? 50 pessoas que foram lá na frente, né? Mas é aquele que falou, eu não vou lá na frente, mas eu vou confessar, não foi salvo. E aquele que foi empurrado pela mãe, né? Foi lá, nem confessou direito. A gente não sabe. A gente não sabe. A verdade é que a confissão, ela é natural. Um dia nós estávamos no grupo, alguém comentou, e a gente falando sobre isso, nós estávamos falando sobre isso, alguém comentou, a gente se ilude com a ideia da confissão lá na igreja. Porque na igreja, na frente de todo mundo que está crendo, lá é fácil confessar. Né? Quero ver confessar lá no trabalho, confessar Jesus lá, mostrar Jesus, mostrar que você crê nele, lá no teu trabalho, lá nos teus amigos, é lá que vai de fato revelar, mostrar quem é você em Deus, a tua fé. Então nós criamos sistemas, né? E esses sistemas, eles mais dificultam do que ajudam. Daí a pessoa sai do culto acusada. Puxa vida, ai meu Deus, quando que eu vou ter coragem de ir lá na frente para aceitar Jesus? Sai com uma dor no coração, e Deus fala, não, meu filho, você crê em mim, vamos se relacionar aqui, está tudo bem, estamos em paz. Né? Só que por causa daquela ideia de que ele precisa fazer algumas coisas, então... Porém, isso há uma continuidade ainda. Aquilo que me levou a crer foi a palavra. Eu recebi, entendi a palavra, passei a crer em Jesus. Crendo eu, passo a confessar. A confissão, elas são desde a minha boca até os meus atos. Depois do confessar, eu entendo a necessidade de batizar. Batizar, ele é algo, ele é um ato que simboliza, que revela a tua aliança com Deus. Certo? Ele é um símbolo, assim como a ceia é um símbolo. Né? Nós estamos, quando você está comendo pão, você está bebendo suco ali, você está comendo e bebendo algo que é um símbolo, né? Alguém aqui já mordeu o pão e escutou Jesus? Né? Nunca, né? É um símbolo. Então não é de verdade, é um símbolo. Assim também o batismo ele é um símbolo. Ele é importante como símbolo, porque ele reflete a tua aliança com Deus. Ele é feito diante de você e Deus. É você e Deus. É claro que mais pessoas vêm, é claro que existem pessoas que estão testemunhando isso, mas ele é importante em relação a você e Deus. Algumas igrejas, elas deixam um pouquinho mais difícil para o batismo. Né? Você tem que fazer a escola do batismo. Calma aí, tem uma escola para você fazer, a gente quer saber se você é bem crente. Quer saber se você está firme. Imagina se Felipe fosse fazer isso com o eunuco, né? Felipe evangelizou o eunuco viu, pô, dá para batizar? Felipe olhou, tem água ali, tá? Foram lá e batizaram. Imagine Felipe, não tem uma escola antes, né? Tem a cartilha de Pedro, está o livrinho. Então Pedro já organizou aqui para a gente. Vamos ler isso daqui para você batizar. Não. O eunuco tinha entendimento da vida cristã? Não. O eunuco tinha entendimento da palavra de Deus? Muito pouco. Ele era um prosélito judeu. Ele tinha se convertido ao judaísmo e agora do judaísmo para o cristianismo. Tinha acabado de acontecer isso naquilo ali. O que ele tinha? Só uma aliança com Deus. O que precisava? Uma aliança com Deus. Ele tinha fé em Jesus. O que ele precisava? Fé em Jesus. Ele precisava de uma avaliação da vida dele. Agora, vamos ver se você está apto. Calma aí.
Só um pouquinho, vamos ver se você está apto para o batismo. Abri aqui na cartilha de Pedro, página 10. Vamos ver. Você tem um chefe, dá o telefone dele, vou ligar para ele como é que está o teu trabalho. Não tem isso. Se você crê, você está apto. Não é para super crentes. Agora eu cheguei na estatura do crente apto a se batizar. Não tenho faltado poucos cultos, tenho ajudado na igreja. Agora, não. A aliança, ela diz respeito a você e Deus. Então, a antiga aliança, para ela ser de fato estabelecida, era necessário obedecer fielmente os 10 mandamentos, coisa que o ser humano não conseguia. A nova aliança, Cristo, ele já obedeceu todos os mandamentos, ele foi o homem perfeito, então ele disse somente: creia em mim. O evangelista, Mateus, eu acho que é Mateus, ele diz assim: esta é a obra de Deus, que creiam no nome do seu Filho. Qual é a obra? Crer no nome de Jesus. Crer no nome de Jesus. Esta é a obra, e por meio dela nós encontramos a salvação. Gostaria de falar rapidamente 3 erros que nós cometemos ao não discernirmos a aliança, ao não entendermos sobre qual aliança nós estamos falando. E, gente, isso é algo muito sério mesmo. Eu vejo muitas pessoas, e eu digo que o maior erro no meio cristão é não discernir entre uma aliança e outra. Que nós não discernimos entre uma aliança e outra, nós temos uma vida cristã com defeito, de fato. Nós trazemos isso para nós. O primeiro erro: nós julgamos pessoas, nós acusamos pessoas, nós condenamos pessoas com base na antiga aliança. Se você olha para alguém e fala assim: olha, você acabou de julgar essa pessoa, você julgou ela talvez com uma lei que não está mais em vigor. Você julgou ela com base na lei da antiga aliança. Por isso Jesus, ele fala: olha, se você julgar, você está por essa mesma lei, você será julgado, então não julgue. Qual é o grande erro disso? O grande erro disso é nós imputarmos, considerarmos pecado aquilo que Deus não considera. Vamos imaginar uma situação: você está na tua casa, você acaba de ter o teu terceiro filho, de repente chega um fiscal lá da China na tua casa, ali bate lá: oi, tudo bem? Tem um tradutor ali, a gente vê que você recebeu uma multa agora. Uma multa? Você teve o teu terceiro filho, né? Na China nós temos leis que proíbem ter mais de 2 filhos, por causa da população. Então, está aqui a multa. Mas eu vou ter que receber uma multa agora? Mas eu não sou da China. Tem cabimento isso? Não? Tem cabimento uma multa assim? Não, porque a lei da China não está sobre você. Assim também a Bíblia diz que nós não estamos debaixo da lei da antiga aliança. Nós não estamos debaixo dela, portanto nós não somos julgados por ela. Aí nós perdemos a possibilidade real de julgamento, nós como cristãos. Nós perdemos a possibilidade real de julgar as pessoas. Por quê? Porque antigamente eu poderia, na antiga lei eu poderia julgar uma pessoa, a salvação de uma pessoa, pelo que ela faz. Essa pessoa está errando, se ela está errando, está descumprindo a lei. Se ela está descumprindo a lei, quebrou a aliança. Não tem aliança com Deus agora. A pessoa vai para o inferno. Eu teria essa condição, mas agora na nova aliança eu não tenho mais. Por quê? Porque a salvação ela não é mediante obras, a Bíblia diz. Ela é independente de obras, ela é pela fé em Jesus Cristo. E agora pela fé em Jesus Cristo eu não sou conhecedor dos corações e das mentes, eu não sou como Deus, então eu não posso julgar. Giovanni, aquela pessoa ela é super crente, cristão, máximo, top, número 1, não posso julgar a fé dela. Tem a salvação, depende de Deus.
Não conheço o coração dela. Jesus falou, no dia vai ter muitas pessoas, Jesus, em teu nome expulsei demônios, falei em outras línguas. Olha, faça de mim você que pratica a iniquidade. Ou seja, você está em pecado, mas você não teve a remissão pelo sangue. Então, nós também não podemos olhar aquela pessoa negou a Jesus. Um dia eu peguei uma pessoa que assim dizia, no Facebook, ela se colocava como ateu. Ateu, aí criticava. Um dia cheguei a conversar com ela, veio uma boa, como é que você está? Tudo bem, Giovanni? Joia? Daí comecei a conversar um pouquinho com ele. Daí ele falou, viu, sabe, o senhor gosta de você, considera e tal. O cara é bem inteligente, assim, bem esperto. Daí ele falou assim, viu, aquelas coisas que eu posto lá no Facebook, eu posto porque eu tenho uma raiva dos crentes, uns povos que ficam julgando a gente, mas meu coração, Deus sabe. O cara que todo mundo falava, ateu vai pro inferno, né? Estavam colocando no inferno, estavam jogando, estavam atirando pedra, ele estava fazendo aquilo por quê? Por causa que ele estava com raiva de ser condenado, mais uma vez, de novo. Por quê? Pela igreja que deveria amar, ele deveria cuidar, ele deveria ajudar, ele estava sendo condenado. E de repente a gente pega e jura, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não nos cabe mais esse julgamento. Não nos cabe mais isso. Nós não temos mais essa condição. Isso pertence a Deus. Eu diria, nós não tínhamos antes também. Isso pertence a Deus. Deixe para Deus. Deixe para Deus. Está acontecendo algo errado, ruim na vida dele. Por quê? Também é o jeito que ele faz. Deixe para Deus esse tipo de julgamento. Nós não temos essa capacidade de julgar, porque nós não conhecemos corações e mentes. Deus tem, porque Ele conhece o íntimo dos corações, Ele conhece a mente de todos. Então não julgue a salvação, não julgue o que está acontecendo com as pessoas. Não julgue. Acontecendo algo de errado com alguém, algo ruim para alguém, pode ser consequência dela, do que está acontecendo com ela, pode ser consequência de um ato falho dela, pode ser várias coisas. Mas também pode ser perseguição, pode ser questões da vida que acontecem com todo mundo. Não julgue. O segundo erro que nós cometemos é nós nos relacionamos com Deus com base na antiga aliança. Sabia? Esse talvez seja o maior erro. Eu chego para Deus achando que Deus está distante de mim. As pessoas elas chegam e falam assim, eu preciso pedir perdão por todos os meus pecados da semana para eu poder cultuar. Daí a hora que ela termina de pedir perdão por todos os pecados da semana, daí já está na hora da palavra da minha dolores. Ela perdeu o tempo ali. Então, por que nós achamos que Deus só perdoa quando nós pedimos perdão? Imagine só se o teu filho fizesse isso com você. Se você fizesse isso com o teu filho, né? Teu filho fez algo ruim, você não gostou, agora você vai ficar fora de casa. É hora que você pede perdão, é hora que você pede perdão. Você não faz isso. E a gente acha que Deus faz isso com a gente. Não. Nós nos relacionamos como se Deus estivesse distante. O autor de Hebreus, ele diz assim, com intrepidez, com ousadia, entre no santo dos santos, ou seja, entre na presença de Deus, com ousadia, com intrepidez, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo, você pode entrar. Não pelas suas obras, não pelos seus atos, não pela sua força, não pela sua capacidade, não pelo seu mérito, mas pelo sangue de Cristo. Um dia eu fui em um lugar onde eles estavam se organizando em oração e jejum para entrarem na presença de Deus. E eu falei assim, por que a gente não entra na presença de Deus e a gente ora e jejum? Precisamos fazer as coisas para entrar na presença de Deus. Vamos entrar na presença de Deus, vamos fazer isso. Ou melhor, por que sair da presença dele? Vamos continuar. Deus está nos ouvindo, Deus está conosco, Deus ele mora em nós. Nós erramos porque nós achamos que os nossos pecados precisam de perdão diário, precisamos pedir perdão, confessá-los. Achamos que Deus ele pode tirar a salvação a qualquer momento. Não sei se eu estou achando, vocês não perdi a salvação. O que aconteceu? Cometi um erro ali, agora tenho que pedir perdão para Deus. Antiga aliança, gente. Isso é antigo. Achamos que a vida cristã se resume em questões éticas.
Achamos que a vida cristã ela diz respeito somente ao certo e ao errado, ao fazer bonito, ao fazer feio. Né? Agora eu sou cristão, estou comprometido, vou me batizar, vou me batizar, eu acabei de me batizar, porque na escola eu dava aula, um aluno chegou e falou assim: Giovanni, professor, eu vou poder fazer educação física a partir de semana que vem. Falei, mas por quê? Será que vai fazer uma operação? Não, porque eu vou me batizar. Tá bom, né? Respeito, tudo bem, respeitei ele, não falei nada, mas comigo mesmo fiquei triste. Por quê? A ideia começou ali. Começou errado em todos os sentidos. Agora eu não vou poder batizar esse ponto. Sei lá, acho que Deus não gosta desse ponto. Um terceiro erro, nós queremos fazer a obra de Deus com base na antiga aliança. Como que nós fazemos a obra de Deus com base na antiga aliança? Quando nós fazemos para receber. Uma delas. Fazemos para receber. Tudo na antiga aliança era o homem que fazia para ele poder receber. Ou eu fazia o bem para receber o bem. Eu fazia o correto para receber o correto. Então nós fazemos tudo para poder receber. E daí nós queremos cobrar de Deus. Esse tempo atrás na mídia, cuidado com as pregações na TV. E ali cheira sacrifício de bode e cabreto, né? Você abre ali, de repente a pessoa fala assim: não, a hora que você oferta, daí você pode exigir de Deus te abençoar. Entendeu? Deus agora ele ficou preso, ele ficou amarrado, ele tem que te abençoar, né? Então você oferta e você chega, bate o pé e fala: agora quero ver o Senhor me abençoar. O que é isso? É antiga aliança. O que é a nova aliança? A nova aliança eu faço porque eu fui abençoado, eu sou abençoado. Então, por que você dá o dízimo? Para você ser abençoado? Não, eu dou o dízimo porque eu sou abençoado. Por que você ajuda as pessoas? Para Deus te ajudar? Não, Deus me ajudou, por isso eu ajudo pessoas. Inverte. E você olha Paulo, você olha os evangelistas ali no Novo Testamento, eles estavam fazendo a obra de Deus. Enquanto eles estavam fazendo a obra de Deus, eles estavam sendo torturados, eles estavam sendo chicoteados, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo naufrágios, eles estavam recebendo chibatadas. Daí você olha e fala assim: ué, estavam fazendo tanta coisa boa, pregando o evangelho, e cadê a bênção? Por que eles não estavam exigindo de Deus? Deus, aqui ó, estou fazendo, cadê a minha bênção? Cadê o meu carro novo? Cadê a minha casa nova? Que eu coloquei lá para o Senhor. Por quê? Por que eles não tinham essa crise? Porque eles sabiam o quanto eles eram abençoados em Deus. Nosso problema é que nós não vemos o quanto nós somos abençoados em Deus. Nós não vemos que nós somos filhos de Deus. Nós não vemos que nós temos acesso a Deus. Sabe, nós não sabemos, nós não olhamos para a nossa família e falamos assim: Deus que me deu. Nós não olhamos para a nossa condição, para a nossa possibilidade de abençoar a igreja e falamos: não, isso daqui eu estou fazendo, não porque é um privilégio, não porque é bom, não porque é especial ajudar a pessoa. Não, eu estou fazendo porque eu vou receber algum troca. Eu estou fazendo porque daí Deus vai ser obrigado a me abençoar, sei lá. Aí nós cobramos de Deus as recompensas, colocamos Deus na parede, e daí você fica triste. Deus, olha o que está acontecendo na minha vida. Passei a semana passada, fiz 3 dias de jejum. Você quer barganhar, Deus. Você pega o teu jejum, você pega a tua oração, o teu tempo de oração, e você fala assim: ó Deus, está aqui, ó. Estou querendo fazer a minha parte. Só que lembre, nós devemos lembrar que a antiga aliança, a nossa parte, não era possível de fazer. Nós não tínhamos a condição de fazer, por isso foi Cristo quem fez por nós.
Tudo se resume verdadeiramente, corretamente em ações de graças. Tudo é. A obra de Deus é ações de graças. Às vezes eu tenho um receio como pastor, e eu quero confessar com você, eu tenho receio de fazer com que a comunidade ela seja muito presa. Existe o lado empresarial, existe o lado burocrático, existe tudo isso. Mas eu tenho um pouco de medo. Às vezes eu prefiro que fique, que seja mais do nosso jeito, do que seja tudo excelente, tudo certinho, mas o povo fazendo por obrigação, o povo fazendo para Deus abençoar, o povo fazendo por pressão, o povo fazendo para o pastor não ficar bravo. Pense, às vezes, hoje mesmo faltou envelope. Sabe, às vezes eu prefiro que falte envelope, mas as pessoas façam com o coração, do que Deus o livre se faltar envelope, pastor, depois do culto. Sabe? Tenho isso comigo, porque eu quero que aquelas pessoas que façam com o coração. Façam a obra de Deus de coração. Entre a pressão e o coração, o coração. Entre a pressão e não fazer, eu acho que não tem problema. Vamos achar alguém que está com o coração para fazer. Você está entendendo? Mas é um desafio. Porque quem faz com raiva, né? Quem faz, olha, eu estou fazendo aqui, ó. O outro não fez a parte dele, pastor, não vai falar nada. Eu estou fazendo e aquele que não fez a parte dele, o pastor vai ficar quietinho. O pastor tem que ter toda a sabedoria, todo o cuidado. Tem que ter sabedoria porque eu não quero uma empresa, de fato. Eu quero uma comunidade que caminhe em amor, que caminhe em respeito, que caminhe em graça. Que faça pelo conhecimento de Jesus Cristo. Sério, eu prefiro isso. Talvez isso demore um pouquinho mais para crescimento, demore um pouco mais para... Mas as pessoas, às vezes, não faltam os seus compromissos. Sabe, poxa vida, eu vou ter que olhar para cada um e falar assim, você faltou isso, não fez isso. Prefiro orar e falar, Espírito Santo, capacita essas pessoas, abençoe, levante essas pessoas para fazer a tua obra. Vamos ficar de pé nesse momento. Nosso tempo está adiantado. Eu vou pedir para nós orarmos nesse momento. Agora eu vou colocar um fundo. Feche seus olhos. Quando eu estudo sobre a nova aliança, quando eu compreendo sobre ela, eu entendo quão bondoso Deus é para nós. Mas, ao mesmo tempo, quanto nós somos falhos no entendimento, na percepção da obra do reino de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Quero orar por você. Quero colocar Deus, a vida de cada um que está aqui em tuas mãos. Quero colocar o Pai, o relacionamento, a comunhão com o Senhor em tuas mãos. Quero pedir que o Senhor olhe, Deus. Senhor, olhe por nós. Nós somos filhos do Senhor e ao mesmo tempo não sabemos que somos filhos. Não sabemos nossa identidade. Estamos numa aliança que não conhecemos. Fazemos parte, Deus, de uma vida qual não entendemos. E eu quero pedir que o Senhor fale no nosso coração. Eu quero pedir que o Senhor traga à luz a mensagem correta, o evangelho correto na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nós somos teus.
e cremos no Senhor e rendemos a nossa vida ao Senhor Jesus. Senhor, aqueles que possuem ainda dificuldades de compreender o Senhor através da aliança eterna, através da aliança em Cristo, Senhor, é por esses que eu oro nesse momento. Senhor, aqueles que caem no julgamento, aqueles, Pai, que fazem a obra, Deus, com base na antiga aliança, se relacionam com o Senhor com base na antiga aliança, Deus. Senhor Jesus, que esse seja o tempo de mudança, que esse seja o tempo de crescimento, que esse seja o tempo de vitória, Deus. Nós sabemos que, Senhor, aquilo que está antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Portanto, não queremos viver mais naquilo que está antiquado, envelhecido. Não queremos uma vida cristã antiquada e envelhecida. Não queremos uma vida cristã, Deus, que não funciona. Não queremos uma vida cristã com defeito. Senhor, nós queremos uma vida cristã cujo representante é o Senhor Jesus. Uma vida cristã cuja ação parte de dentro para fora, cuja ação flui por meio do Espírito Santo. É essa vida que nós desejamos, Deus. É o Senhor que nos colocamos. Em tuas mãos nos colocamos. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Saia sem cumprimentar as pessoas que estão aqui. Eu acredito que tem mais um café lá no final. Fique à vontade. Semana que vem tem batismo. Quero todos aqui. Tragam amigos, tragam pessoas. Venham se batizar. Tá?